Começa agora a Academia Espiritual. A Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Estamos chegando nesta quarta-feira, dia 12 de maio de 2021, com a nossa Academia Espiritual. Se você está nos acompanhando aí no canal do YouTube, não esqueça de deixar seu joinha para que o nosso vídeo possa aparecer para mais pessoas. Agradecemos muito e com certeza você estará também colaborando com a evangelização. Bom, vamos à palavra de Deus nesta quarta-feira da sexta semana da Páscoa. Quarta-feira da sexta semana da Páscoa. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vos anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu. Por isso disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, começa o texto de hoje. Durante toda essa semana nós estamos vendo Jesus falar da vinda do Espírito Santo e da sua partida. E o texto de hoje, Jesus vai dizer que os discípulos ainda não são capazes de compreender tudo o que ele tem para falar. E deixa claro que somente a ação do Espírito Santo é que possibilitará o conhecimento da verdade, que conduzirá os discípulos à plena verdade. Por que é isso? Isso que Jesus está dizendo que o seu propósito, o seu desejo, é justamente que o Espírito conduza os discípulos à plenitude da verdade. Por isso também, ao dizer isso, Jesus continua reforçando a importância do envio do Espírito Santo sobre os apóstolos. E esta ação do Espírito Santo, ela é dupla. Ela vai guiar para a verdade, como nós vimos aí, e ao mesmo tempo ela vai fazer compreender Jesus, ou seja, ela possibilitará que os discípulos entendam tudo o que Jesus fez, tudo o que ensinou, qual era a sua missão. E de fato hoje, 2000 anos depois, nós percebemos como realmente Jesus tinha razão ao dizer da importância do Espírito Santo e como ele agiu justamente dessa maneira, guiando a igreja na verdade. E, por exemplo, você pega todo o Novo Testamento, sobretudo os evangelhos e as cartas, nós vamos ver que é justamente pela força do Espírito Santo que depois de Jesus, a igreja inspirada pôde realmente fazer essa leitura e colocar no texto bíblico para que muitas e muitas gerações fizessem essa experiência. Portanto, essa dupla ação, guiar na verdade e fazer compreender, propor uma interpretação atualizada daquilo que é a vida e a ação de Jesus para o discípulo. Também o Espírito Santo, diz o texto, vai falar do futuro. Então não entendamos isso errado,
de uma maneira a pensar assim, nossa, agora o Espírito Santo vai fazer revelação de futuro. E tem gente que acha que tem dom de revelação e que esse dom de revelação é para falar do futuro, para falar disso ou daquilo. E muita gente por aí, achando que tem dom de revelação, o faz sem nenhum discernimento, sem nenhuma responsabilidade. Então, claro que o texto e o que Jesus está dizendo não é a respeito desse tipo de revelação deste dom. Está dizendo que o Espírito Santo vai permitir que se olhe para adiante, para o futuro, à luz da pessoa de Jesus, do evento de Jesus. Chama-se leitura escatológica, que aponta para o futuro a partir da pessoa de Jesus, da sua missão e da sua obra. Ao mesmo tempo, o Espírito Santo também faz olhar para o passado no sentido de compreensão, de compreender tudo que foi preparado até Jesus e tudo que Jesus fez que tinha a ver com tudo que tinha sido falado pelos profetas e pela lei, não é? Então, a plena verdade, como diz Jesus, o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. O que quer dizer Jesus com essa plena verdade? Ele quer dizer que o Espírito Santo vai desfazer equívocos a respeito de Jesus. Tem muitas pessoas que vão fazendo uma interpretação muito pessoal ou muito ideológica a respeito de Jesus. E o Espírito Santo justamente vem para quê? Para desfazer todo tipo de equívoco a respeito de Jesus. Oferecer uma postura realista, né? Compreender de fato quais são os ensinamentos do Mestre, né? Qual é a sua postura, qual é o seu propósito, o seu caminho. Então, os discípulos precisavam ter uma compreensão mais alargada, visto que quando Jesus fala aqui esse texto, ele percebe justamente essa compreensão limitada. Só o Espírito Santo poderia alargar essa compreensão, né? É um processo que vai acontecer, um processo longo de formação que os discípulos vão passar. E como Jesus não estará presente, o Espírito Santo vai possibilitar a assimilação e o aprendizado, a compreensão, né, de toda a obra de Jesus. É como que no Espírito Santo, na força do Espírito Santo, se ressoe a palavra do Senhor. E aqui, qual é a postura do discípulo? Qual é a nossa postura? É deixar ser instruído pelo Espírito Santo, né? Deixar que o Espírito Santo conduza-nos a este caminho, né? Quando Jesus também no Evangelho coloca tudo que o Pai possui é meu, é justamente mostrando que o Espírito Santo vai conduzir aquele propósito de Deus que se realizou em Jesus, né? Ele vem para iluminar, para guiar, estimular a igreja a interpretar e a viver a palavra e o ensinamento de Jesus. Bom, vamos à nossa academia espiritual, os 3 passos que nos ajudam a meditar e a fortalecer a musculatura da alma. Primeiro passo, você já sabe, a invocação ao Espírito Santo, pedir esse dom tão necessário. Ontem, hoje, esses dias vamos estar meditando justamente isso, Jesus insistindo na importância do Espírito Santo para a vida do discípulo. Então invoque o Espírito Santo, peça os seus dons, silencie o seu coração na presença de Deus. Segundo passo, o aquecimento, para você refletir, colocar a cabeça em oração para também refletir. Como é que eu entendo e percebo a ação do Espírito Santo em minha vida? Então, dê uma olhadinha para você mesmo, para você mesma, dentro da sua história, da sua vida, como é que você entende, como é que você percebe essa ação do Espírito Santo. Terceiro passo, treinamento. Vamos continuar ainda hoje com aquelas mesmas 3 petições tão importantes para serem feitas, vinculadas a essa presença, essa necessidade do Espírito Santo. Primeira delas, o Espírito Santo de fortaleza, venha em meu socorro. A segunda, Espírito Santo, eu te acolho com docilidade.
E a terceira, Espírito Santo defensor, esteja comigo. Então, Espírito de fortaleza, vem em meu socorro. Espírito Santo, eu te acolho com docilidade. Espírito defensor, esteja comigo. Você pode até acrescentar, esteja comigo ao meu lado. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele esteja acima de vós para vos abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e dê sua paz e a sua bênção. Que ela desça abundantemente. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.